O que aconteceu com a seleção brasileira depois de 2002? Você que é um torcedor, assim como eu, que acompanha os jogos, que está sempre por dentro das notícias, que fica sempre informado do que está acontecendo, deve se perguntar o que aconteceu com a seleção brasileira depois de 2002. Tivemos aí 5 títulos de Copa do Mundo, né? Na nossa geração com Pelé, Garrincha, Romário e Bebeto, também teve 2002 Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, entre outros. Depois dessa fase boa, né, digamos assim, da seleção brasileira, tivemos algumas quedas e que hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha opinião e também o que eu acho de relevância para a seleção brasileira, né? Peguei outro celular aqui para ter as informações, tá? Meu outro celular peguei aqui. Tivemos em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, tá? 2006. Treinada pelo Carlos Alberto Parreira, tá? Seleção brasileira. E o que acontece? O que acontece nesse meio tempo? Acontece que a seleção era uma equipe boa, muito bem qualificada, porém, né, acabou caindo fora. Quem não lembra, né, daquele erro do Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e no ataque Ronaldo Nazário e Adriano Imperador. Aí eu pergunto para você, era uma seleção ruim? Não, não era. Era um cano de uma seleção, realmente uma seleção de alto nível. Porém, o que acabou acontecendo? Um erro individual, né, do Roberto Carlos, que era um baita jogador, eu digo até hoje, eu acho que o melhor lateral de todos os tempos, me arrisco a dizer sim, foi lá e não marcou o cara. Entendeu? E aí a gente tropeçou por um erro individual, caímos fora. Beleza. Seguindo o protocolo, Copa do Mundo de 2010, né? Quem que não lembra daquela quartas de final contra a Holanda, né? Felipe Melo então vai expulso, dando aquela pesada no cara, né? E depois da gente estar ganhando, né, eles viram o jogo em cima da gente. Seleção brasileira enfrentou a Holanda, né? E foi na África do Sul. O time a gente tinha o seguinte time. Trabalhamos com o técnico Dunga e o time foi Júlio César, Maico numa lateral, Lúcio Juan de novo na zaga, tá? Então a zaga seguia boa. Michel Bastos na lateral esquerda, Gilberto Silva, Felipe Melo, Kaká no ataque, Robinho, Luiz Fabiano e Elano, tá? Excelente seleção também e acabamos caindo fora pelo erro individual do Felipe Melo. Vocês veem que temos 2 Copas com 2 erros individual. Então não é que o Brasil caiu por acaso ou porque pegou a seleção tal. Erros individuais que eu estou colocando aqui para vocês em primeira mão. Seguindo, Copa de 2014. Na minha visão, ele levou os jogadores que tinha que levar naquele tempo. Realmente não tinha como fazer muito chover. Né, os erros para vocês aqui. Neymar era o centro, o melhor jogador da seleção brasileira, tá? Acabou caindo fora da semifinal. Ah, mas se ele tivesse, será que ganhava? Acredito que não, porque a Alemanha estava muito bem, mas não tomava 7-1 nunca. Aí vamos colocar 3-2, 4-2, ia ser um jogão equilibrado porque o Neymar estava voando. Tá? Mais uma vez, aconteceu um fato e a seleção perdeu. Olha que tudo tem um porquê. 2018 na Rússia, tá? Treinado pelo Tite, a gente ia com Alisson Becker, Danilo Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, Neymar, William, Gabriel Jesus. Pegamos a fortíssima Bélgica nas quartas de finais
e acabamos caindo fora de novo, né? Aí eu não digo que foi erro de ninguém. Simplesmente Alisson Becker, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Aí o que a gente destaca? O que a gente destaca é o seguinte: essa última Copa, né? O Neymar jogou muita bola. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso para vocês? Que realmente ele foi destaque e a seleção não jogou para ele, porque ele faz o gol contra a Croácia, já falei aqui em 2 vídeos, e aí a seleção não marcou, entendeu? Diferentemente da Argentina, que o Messi, a seleção jogou para o Messi. Então, só lamento. 2018 e 22, quando ele estava no ápice, se a seleção tivesse jogado para ele, tínhamos ganhado. Mas hoje o Brasil vive no individualismo, cara, que um quer ser melhor que o outro, que não dá. Então, o que eu acho que aconteceu com a seleção brasileira? Individualismo, orgulho, cada um querendo ser um melhor que o outro e na verdade não. E temos agora a Copa de 2026, que eu acho muito difícil a gente ganhar. Muito difícil mesmo. Acredito que a gente não ganha, tá? Não sei, acho que vamos passar de fase porque a nossa fase de grupos é muito fraca, mas vai ser bem difícil a gente ganhar. Tá? É bem complicado mesmo. Então, bem complicado a gente ganhar. Acho que acredito que não ganha, né? Então, mais uma vez, vamos acabar ficando para escanteio por culpa de um jogador não saber jogar para o outro. A gente tem que pegar e jogar para o melhor. Não importa assim que, cara, tem que deixar a vaidade de lado. Essa é a minha visão sobre a seleção brasileira. Então você que está aí vai assistir a Copa, infelizmente vai se iludir mais uma vez e não vamos sagrar campeões. Se sagrar, pode vir aqui no vídeo e me detonar, mas não vamos.